Bom dia a todos. Então, o decreto ele já entrou em vigor, né? Desde a sua publicação pelo próprio governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, pode ser, a pessoa ela pode se ligar para 190 ou para 193. A pessoa que for flagrada, ela será conduzida até a delegacia. Vale ressaltar, deixar claro que a pessoa não vai ser abordada e de imediato ela vai pagar esse valor. Não, existe um trâmite então ainda interno. Ela deverá ser conduzida à delegacia e na delegacia aí sim é feito todos os procedimentos cabíveis e aí o próprio delegado ele vai colocar aí essa multa em vigor, né, para a pessoa. Essa multa, Marcos, é importante que a sociedade ela compreenda que não é pelo fato da pessoa botar o pé fora, varreu ali a sua calçada, ela já vai ser multada. Não, o intuito realmente, senhoras e senhores, é a gente estancar, frear a questão da contaminação das pessoas, principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, né? Você sair para um determinado local sem ter realmente nem a precisão ou o fato de você às vezes até ter esse vírus e poder estar levando para as outras pessoas, né? Então a gente sabe que o vírus muitas pessoas elas são assintomáticas e de certa forma você pode acabar levando esse vírus a uma visita que você realiza a um companheiro e muitas vezes até um familiar seu. Então a nossa governadora, ela de certa forma, ela agiu com um propósito de salvar vidas, né? Salvar vidas e realmente manter a população em casa e sair se necessário for. Essa é a verdade. Agora, é claro que a gente torce para que ninguém, por exemplo, seja vítima de tenha prejuízo ou de repente seja, por exemplo, vítima de uma situação como essa, de ir para a delegacia, mas nosso dever aqui é informar de que existem regras, né, comandante, e que se não forem cumpridas, essa pessoa poderá estar sujeita a esse tipo de constrangimento, né? É verdade. Então, mais uma vez, a gente sempre tenta primar pela parte da conscientização, né? A gente vem aqui diversas vezes, o comandante da Polícia Militar, o nosso coronel, veio aqui diversas vezes fazer algumas orientações à população que evitem. A Polícia Militar, o Corpo Bombeiro está pelas ruas. Nós fomos os primeiros até ir nas ruas com nossas viaturas, informando a população no sábado, no domingo, na semana, para que evitem fazer aglomerações, evitem estarem em locais que de certa forma muitas pessoas só vão para conversar, bater um papo, né? Então a gente pede que esse momento que as pessoas fiquem em suas residências, né? Evitem esse local. Talvez se nós tivéssemos feito o dever de casa há um tempo atrás, Marcos, hoje nós estaríamos tudo dentro da normalidade. Haveria essa possibilidade, até porque nas reuniões no município, né, na Câmara, que é realizada todas as terças-feiras, há uma vertente, até a gente estava tentando flexibilizar, porém, por conta de algumas pessoas que de certa forma não levaram a sério a quarentena, até realizando churrascos aqui na região, como também em diversas regiões isso aconteceu, isso acabou trazendo as consequências que nós estamos colhendo agora. Muitas pessoas perderam seus entes queridos em nosso estado. Com certeza muita gente conhece alguém que perdeu alguém, né, por esse vírus que está aí. Então a gente pede à população que de certa forma ela aceite essas recomendações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de todos os órgãos realmente que estão na linha de frente, né, que evitem de certa forma saírem às ruas desnecessariamente. Agora, comandante, eu estou vendo, tem aqui algumas perguntas no nosso WhatsApp, né, com relação a essa questão da fogueira. Existe hoje um decreto estadual, que proíbe
a acender fogueira, inclusive até multa, uma multa de R$ 2.000, por exemplo. E existem alguns decretos municipais que também vai nessa mesma linha da proibição da fogueira. E o que a gente percebe é que em alguns municípios as regras são diferentes. Por exemplo, em Cruzeta, eu digo isso porque nós entrevistamos aqui na semana passada o prefeito Salim, e ele disse que lá a proibição de fogueira só valeria para a zona urbana. A zona rural poderia acender de forma tranquila. Aqui em Caicó, eu não sei se o decreto faz essa diferenciação. Mas a pergunta que eu faço é essa: diante de um decreto estadual, onde proíbe qualquer tipo de fogueira e não explica se é na zona urbana, se é na zona rural, e aqueles municípios onde mantém essa proibição apenas na zona urbana, como é que fica essa questão da fiscalização? Quem mora na zona rural, por exemplo, pode acender a fogueira, já que as casas geralmente são construídas uma distante da outra? Quero deixar claro aqui para toda a população que o vírus eles não escolhe o lugar, né? Ele não escolhe onde quer realmente estar. Ele não está só na cidade hoje, ele está no campo também. Então, às vezes a pessoa do campo, pela sua rotina, né, está ali mais ativa no campo, capinando, limpando, colhendo seus frutos, ali plantando, ela de certa forma tem uma vida bem ativa. E às vezes, por ele vir à cidade e retornar, ele pode acabar levando esse vírus para dentro das suas casas e mesmo estando na zona rural. Então, o decreto do governo do estado, ele não se limita apenas às cidades. Ele se limita a todo lugar e qualquer acendimento de fogueira. Quero deixar claro aqui para você que está na zona rural, na cidade, que é muito bom esse período festivo, São João. É maravilhoso. Todos nós gostamos, todos os nordestinos têm o São João realmente no coração. Porém, esse momento ele não é propício para que nós realizamos esse tipo de fogueira, esse tipo de aglomerações também, porque a fogueira acaba aglomerando pessoas. O fogo ele tem esse dom também de quando você acende uma fogueira, acaba atraindo várias pessoas, porque o fogo ele é muito, muito bonito. Eu acho o fogo muito bonito, porém, ele traz consequências também. E ele acaba aglomerando pessoas. Você pode notar quando tem uma fogueira, sempre tem 2, 3, 4, 5 pessoas ao redor, né? E eu acho que isso até é antigo, é do tempo da colonização, esse tipo de coisa. Então a gente pede que evitem, porque o fogo ele acaba gerando fumaça. E algumas pessoas ela têm problemas respiratórios. E isso pode acabar agravando o problema. E aquelas pessoas que têm até o Covid-19, por ela ser assintomática, ela pode ter um agravamento em seu quadro de saúde, vindo até a procurar o hospital e ir lá até se agravando e podendo até ir a óbito. E algumas pessoas não têm o vírus. E por ter problema respiratório, acabam procurando ao hospital e acabam se contaminando. Então, é muito delicado. Nós estamos lidando com um inimigo que nós não conseguimos visualizar, nós não sabemos onde ele está. Se ele vai, ele não escolhe, esse aqui é rico, não vou nele não, ele tem dinheiro, vou nesse aqui que é pobre. Não escolhe. Então o que a gente tem que ter, o melhor remédio hoje é a prevenção. Todas as dicas, todas as orientações dadas, elas são bastante relevantes, bastante importantes para que nós sigamos e tente ao máximo evitar a ser contaminado por esse vírus. E é bom deixar bem claro de que essa questão, por exemplo, o que motivou a proibição de fogueiras, claro, temos a questão da aglomeração, mas foi principalmente o mal que a fumaça pode causar para as pessoas que já estão acometidas de Covid-19, né? Exatamente, Marcos. Voltando até àquela sua pergunta, que é muito importante, quando se faz uma fogueira na zona rural, lembrando a você que se você não tiver cuidado, você pode causar um incêndio florestal. Aí você vai causar não só um problema agora local, você vai acabar causando um problema em toda a região. Que a fumaça, quem realmente já teve qualquer tipo de problemas, ter um incêndio florestal perto de sua residência, sabe muito bem o quanto ela incomoda. Você não consegue ficar dentro de casa por conta da fumaça.
ela acaba lhe trazendo dor de cabeça, você tem uma dificuldade em respirar, tá certo? Então as suas roupas elas ficam fedendo a fumaça, então traz um agravamento, uma série de problemas relacionados à questão da fumaça. Então é de super importância que evitem esse tipo de fogueiras nesse momento, porque nós estamos enfrentando a doença de igual, né? A gente tentando ser igual a combater diretamente. E assim, nós vamos sair dessa, se Deus quiser, Deus acima de tudo. Então nós vamos sair dessa. Então a gente só pede à população, ela que de certa forma ela continue realizando esse trabalho. Voltando à pergunta, quero deixar claro que nós do Corpo de Bombeiros, há 2 semanas atrás, nós já trabalhávamos essa questão da conscientização da população a não soltar fogos e a não realizar as fogueiras esse ano, né? Então, nós vimos fazendo um trabalho de apenas orientação, conscientização a toda a população. A imprensa ela estava divulgando a da região do Seridó. Então, assim, nós saímos à frente, isso que se diga de passagem, depois que a gente começou a fazer esse trabalho, muitos municípios começaram a se manifestar positivamente em relação a isso, porque sabe da situação que há aí na questão dos hospitais, o colapso, né, em termos de atendimento ao Covid, e também algumas pessoas, por ter algum tipo de problema, podem procurar o hospital e acabam se contaminando. Então, compraram realmente a guerra e realizaram alguns decretos municipais que, ao meu ver, são válidos e que eu acho que o gestor realmente tem que tomar, às vezes, uma atitude, ela pensando no seu bem maior. O bem maior é o povo, tá certo? Então, eu acho que essa atitude ela é válida e agora com o decreto do governador, isso fecha, lacra de vez realmente um entendimento, uma conversa entre todo o estado do Rio Grande do Norte. E por mais que os decretos eles acabem, digamos assim, disciplinando o nosso dia a dia, tem uma coisa muito maior e mais importante do que o decreto, que é a nossa consciência, né? Eu entendo que as pessoas tá todo mundo já tenso, né? Sem paciência, afinal já são quase 4 meses, né? De medidas, fica em casa, aquela coisa toda, o comércio praticamente funcionando aí de forma tímida. Então a tendência de que a população realmente já começa a se cansar. Mas é bom que as pessoas entendam que isso vai passar, né? A nossa vida não se resume, por exemplo, a uma fogueira de São João, né? É uma tradição bacana. Quem é que não gosta, por exemplo, da cultura, das tradições juninas, mas nós não estamos realmente num tempo propício para se realizar fogueiras e queimas de fogos. Próximo ano tudo volta ao normal, né, comandante? Verdade. E agregado a tudo isso, Marcos, na nossa região, pela questão das precipitações chuvosas, né? Graças a Deus, nós tivemos aí um aumento da pastagem para o gado e, consequentemente, Marcos, a questão dos fogos e a questão das fogueiras pode trazer várias consequências em termos de incêndios florestais, né? E isso acaba atingindo diretamente não só ao povo do campo, mas também na cidade, né? Então a gente reforça mais ainda que esse ano, Marcos, pela pastagem está bastante elevada, nós teremos bastante trabalho com a questão dos incêndios florestais. Nós vamos precisar mais do que nunca de você que está em casa, você que está aí ouvindo aí a Rádio Rural, que façam também o seu trabalho em ajudar a preservar a natureza, né? Que esse ano teremos bastante incêndios florestais. E aí a gente só pede que as pessoas evitem fazer alguns costumes que era a questão da limpeza do terreno e atear fogo. Então, procure um local adequado, né? Faça a limpeza e, de certa forma, tomem bastante cuidados com a questão de realizar qualquer tipo de queimada. Ela não é permitida, tá certo? Então, a gente fica aí a nossa orientação para a população. Agora, comandante, me diz uma coisa. Eu vou insistir na pergunta que eu fiz agora há pouco. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual, né? Ele segue qual decreto? Ele segue o do Estado ou dos municípios? Nós vamos seguir o do Estado, né? Deixar claro que é o do Estado. Porém, quero deixar bastante claro que a polícia ela vai intervir
realizando o trabalho dela, né? E nós do Corpo de Bombeiros iremos realizar o nosso trabalho que compete a gente, deixar isso bem claro. Mas como a gente sempre trabalha na política de conscientizar e orientar, nós não vamos sair dela. Então nós vamos manter isso. E assim, é dessa forma que o Corpo de Bombeiros ele já vem trabalhando há bastante tempo e a população, de certa forma, entende e compreende. Então tudo parte, Marcos, é da abordagem, da forma como você se dirige à pessoa. A sua abordagem, ela vai indicar como ela vai se iniciar e como ela vai terminar. Então, a população, graças a Deus, aqui da região do Seridó, eu não tive nenhum desprazer, né, em relação a todas as nossas orientações dadas, pertinentes. A população, ela sempre cumpriu e não vai ser dessa vez que ela vai realmente descumprir. Tenho certeza disso. O Seridó sempre faz o dever de casa. E essa tarefa que nós vamos desempenhar, né, nós que eu falo, não só o Corpo de Bombeiros, mas você também, como está em casa aí, você como sociedade em si, com certeza vai nos ajudar a, de certa forma, a levar essa orientação para as pessoas a não realizarem e, de certa forma, se conscientizar a ficar em casa. Ok, tem uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Aliás, só para deixar bem claro para o ouvinte que o decreto municipal aqui de Caicó, porque são tantos decretos que depois que a gente vai conferir acaba se deparando com algumas informações bem interessantes, né? O decreto de Caicó 778, de 3 de junho de 2020, o de Caicó também já falava na proibição em todos os espaços públicos e privados da zona urbana e rural do município de Caicó durante o mês de junho e de julho, por ocasião das festividades juninas celebradas e alusivas a Santo Antônio, São João e São Pedro, acender fogueiras que vão expor a população à fumaça. Então, essa questão de fogueira está proibida também pelo decreto municipal em todo o município de Caicó, que tanto faz ser zona urbana como também a zona rural, né? O decreto aqui de Caicó não fala da proibição de fogos de artifício, já o do estado traz essa proibição. Então, nesse caso, os bombeiros vão levar em consideração também para fiscalizar fogos de artifício do estado, não é isso? Perfeitamente. Os fogos de artifício já na região aqui do Seridó, Marcos, é importante que se diga que nós não tivemos nenhuma entrada, acredita, em termos de pessoas querendo colocar suas bancas para vender fogos de artifício. Então, eu acredito que a população ela está mais consciente disso, que o momento não é propício, né? Não dá para associar fogos de artifício, né? Soltura de fogo, comercializar fogos de artifício numa situação dessa crítica que nós estamos. Vale ressaltar que o Rio Grande do Norte hoje está voltado todas as suas atenções, porque está tendo um aumento do Covid-19 e realmente o decreto do nosso governo do estado é para justamente nós dar uma freada nesse aumento desse vírus, de pessoas infectadas por esse vírus aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente, mais uma vez, pede à população que nos ajude para que a gente possa ajudar, cuidar do cuidador. Então, a gente tenta levar para você a segurança o máximo possível. Nós estamos lá para socorrer e nós somos o último recurso que você vai nos acionar na hora do desespero. Com certeza você vai ligar para o 193 pedindo ajuda tanto para combater e debelar incêndios próximos à sua residência, como também para socorrer possíveis pessoas que tenham problema respiratório ou qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de emergência em sua residência ou próximo a ela. 193, telefone de contato. Exatamente, estamos à disposição 24 horas a toda a sociedade e a todo o Rio Grande do Norte. Capitão Lima Verde, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço à imprensa que realmente vem realizando um trabalho desde o início da pandemia, conscientizando, levando a informação correta e concreta para você que está em casa, no seu radinho, está ouvindo a voz das pessoas mais responsáveis, que pode dar algumas orientações, que é a imprensa que todo dia está aqui, levando a notícia do bem, levando a informação correta para você.